Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos começando mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, o Expresso Sindimepa. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará, do Sindimepa, e recebo com muito prazer hoje o Dr. Edmar Fernandes de Araújo Filho, que é pediatra, dermatologista, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, diretor de comunicação da Federação Médica Brasileira, representante da Federação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Residência Médica e ex-presidente do SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sociedade Brasileira de Dermatologia do Ceará e membro da Sobrames de Ceará. Sobrames é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Isso, lá do Ceará. Então já se vê aqui que o doutor Edmar é também intelectual. Edmar, muito obrigado pela sua vinda até aqui. O doutor Edmar que está participando do Congresso de Estudantes de Medicina, patrocinado pela Federação Médica Brasileira e que o Sindicato dos Médicos hoje recebe aqui no Pará. Muito obrigado pela sua vinda. Eu queria começar, Edmar, falando exatamente sobre a sua indicação para representar a Federação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Residência Médica. Isto vem através do decreto número 11.999, de 17 de abril passado, de 24. Diga qual é a importância para nós desta comissão. Houve aí um imbrógliozinho no início, porque parece que quiseram tirar os representantes das entidades médicas, aí nós tivemos que nos levantar e protestar contra isso, não obstante que mantiveram aí uma vaga da FMB. Tiraram as outras entidades e fale um pouco para nós sobre isso e depois, e principalmente, a importância dessa comissão. Wilson, muito obrigado pela oportunidade de poder participar aqui desse trabalho que vocês fazem aqui no Pará. Importante trabalho, inclusive fiquei encantado quando eu vi o tamanho aqui tanto da parte física como da parte, inclusive, humana aqui, das pessoas que vestem a camisa. Assim, Estou chegando aqui assim, brilhando pela excelência de vocês. E essa importância em trazer esses assuntos para a categoria médica são muito importantes. Essa questão da residência médica, hoje em dia, ela tomou uma proporção enorme que antigamente, sinceramente, se vocês forem parar para pensar, a gente não discutia muito, ninguém falava muito, Comissão Nacional de Residência Médica ficava meio distante, deixava para algumas pessoas que ficavam tomando conta disso. Só que, de repente, veio um projeto em que, o decreto 11.999, em que o governo ficava com a maioria dos votos para tomar conta da residência médica, da formação dos médicos do Brasil. Isso aí levantou um alerta para todas as entidades médicas, e inclusive a Federação Médica Brasileira, e nós pressionamos o governo para que houvesse uma revogação desse decreto, porque ele desrespeitava a nossa participação, a discussão das entidades, dos médicos no futuro da medicina brasileira. Esse foi o ponto. Tinha mais gente do governo que entidade médica. Quando fosse votar, e aí o governo sempre sairia ganhando. E aqui, doutor Wilson, eu vou ter que contar a verdade, a parte polêmica disso. Por que a gente ficou tão preocupado com isso? Existem nos bastidores propostas de, por exemplo, fazer a chamada residência social, que eles estão usando o exemplo da anestesia. Eles alegam que tem poucos anestesistas no Brasil, e aí eles fariam essa residência social, que é 6 meses. Em vez de passar 3 anos, fariam em 6 meses, uma coisa mais corrida. E aí, esses poderiam atuar em hospitais públicos. Ele meio que, não sei se vocês se lembram, aqueles profissionais que vieram de fora em 2013, no começo do programa Mais Médicos, que eles não tinham titulação, eles só podiam atuar
nos postos de saúde. Eles eram divididos, né? Então, voltando para hoje, eles queriam fazer uma residência em que, não, esse aqui só pode atender no setor público e tal. Outra proposta que eles queriam é que a pós-graduação valesse como residência. Então, se a gente não tiver uma paridade, a mesma quantidade de votos do governo com das entidades médicas, esses projetos iam ficar passando e a presença das entidades médicas lá iria ser meramente figurativa. Por isso que a gente lutou tanto e de certa forma, conseguimos. Aí, por que de certa forma? Porque existe lá um recurso chamado Câmara Recursal. Essa Câmara Recursal é o seguinte, vamos dizer que foi proposto que para abrir uma nova, duplicar o número de vagas de residência em determinado hospital ou estado. E vamos dizer que a plenária, ela conseguiu rechaçar esse projeto porque não tem infraestrutura. Existem muitos lugares que não tem como simplesmente aumentar. Você não pode só dizer, vai aumentar o número de vagas, porque você não vai ter condições de formar adequadamente o residente. E aí eles podem usar a Câmara Recursal para anular a decisão da plenária, a decisão, nesse caso, da maioria. A Câmara Recursal é composta por 3 componentes. Nós conseguimos, nesse novo decreto, que um desses representantes da Câmara Recursal seja da entidade médica. Então, vocês percebem que ainda ficam 2 do governo que poderiam ter a maioria na Câmara Recursal. Mas nós estamos trabalhando para que, principalmente o regimento interno, para que a Câmara Recursal só tenha validade se ela for unanimidade. Então, nós conseguimos revogar, ter o novo decreto 12.999, mas nós precisamos ainda construir um regimento interno que garanta força para as entidades médicas para tomar decisões tão importantes para a residência médica brasileira. A questão da residência médica, eu até me assustei aqui quando você começou com a questão dos anestesistas. Eu sou anestesista. Uhum. E é minimamente impensável que um médico possa exercer esta especialidade com 6 meses de treinamento. O limite entre erro e acerto é muito pequeno na nossa especialidade. Depois que você injeta uma dosagem equivocada, fruto da falta de treinamento adequado de drogas num paciente, você não consegue remover mais. Aí você vai ter que lidar com os efeitos. Né? O tempo mínimo de garantia da reversão de uma insuficiência respiratória, de uma apneia, falta, portanto, de fornecimento de oxigênio adequado para o paciente, é qualquer coisa em torno aí de 45 segundos, 1 minuto. A partir daí os danos já são consideráveis e às vezes irreversíveis. Então não há como se pensar em formar anestesistas num tão curto espaço de tempo. É uma questão de responsabilidade com a vida humana. E quando eu digo peguei o anestesista, peguei porque eu sou anestesista como exemplo, mas a medicina como um todo é isto. Nós temos uma responsabilidade com a vida humana e não podemos submeter seres humanos a qualquer tipo de risco intencionalmente, porque eu acho que é intencionalmente isso. Não podemos dividir a população brasileira em aqueles que têm direito ao atendimento com médicos bem formados, que têm segurança na manipulação de todos os detalhes da boa prática da medicina, entre outros tantos da população que não precisam disso, podem estar sendo submetidos ao tratamento por médicos que têm experiência, sem o devido preparo. Isso é um absurdo, por isso que a nossa Federação Representativa do Sindicalismo Médico faz essa defesa com veemência. E graças a Deus, hoje, unidos a outras entidades médicas com o mesmo objetivo, e
parabenizo você desde já por nos representar nessa comissão. Edmar, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre o programa Mais Médicos pelo Brasil. Mas eu ainda posso falar uma coisa aqui? Fique à vontade. Wilson, Aqui eu só cutuco, você não fala. É porque é o seguinte, a questão da residência médica, ela tem um holofote agora, todo mundo agora está olhando para a residência médica, que antes, sinceramente, Wilson, antes era um pouco mais distante, como eu falei antes. E agora ele parece-me, isso aqui eu estou falando para todos os médicos, que é a nova intenção do governo federal, do programa do governo federal de mexer na nossa medicina. Quer gostem ou não. Quer gostem por quê? O que fizeram com a graduação, né, a questão das faculdades de medicina, para mim, ele é danoso por dois aspectos. O aumento desenfreado da questão das faculdades de medicina. Eu vou explicar isso aqui para eu ligar com a residência. Doutor Wilson, eu não sou contra, oficialmente eu estou falando aqui como representante, inclusive, de entidades médicas. Eu não sou contra a abertura de faculdade de medicina. Onde é que está o erro? Entendam isso aqui serve para todo mundo. Antigamente, por que não tinha faculdade? Era até permitido. Só que você precisava ter um hospital de referência para cada faculdade aberta. Então, exigia um investimento financeiro importante. E qual é a vantagem? Você teria, são hospitais que seriam para acesso à população. Se cada faculdade dessa que está aberta hoje tivesse o seu hospital universitário, como tem as universidades federais, por exemplo, lá no estado do Ceará existe a Universidade Federal, o Hospital das Clínicas, que presta um importante atendimento de qualidade para a nossa população, é reconhecido. Antigamente, os hospitais universitários, federais, eles recebiam presidentes. Lá no Ceará, lá tinha a ala, inclusive, dado quando vinha presidente, governador. Aqui também. Não é isso? Não é assim? Também. Então, é essa qualidade. A suíte do governador. Né? É essa qualidade que nós estamos falando. A gente está falando de ter faculdades como Coimbra, como Harvard. Então, em vez de a gente fazer hospitais que iriam prestar atendimento para a população, literalmente o pessoal tirou essa parte e só deixou fazer paredes, para fazer cursos. Aí o aluno vai lá, tem a aula, e depois do internato, que é a formação prática, literalmente eles falam, se virem. Alguém tem que ir atrás para conseguir um estágio para ficar em um hospital. Isso não você está... Você não está formando bom médico. E nesse caso, aí vem a consequência. Os médicos que saem, eles não saem com com o devido treinamento. Então, entendam as pessoas. Ninguém é contra a abertura de... ninguém quer... o termo que eles falam assim, reserva de mercado. A gente não está questionando isso. A gente está questionando porque se nós tivéssemos realmente, da forma que era para ter sido feita, a abertura das faculdades com os hospitais universitários, o SUS ganharia com isso. A população ganharia com isso. E os médicos que sairiam mais capacitados. Pronto. Então, esse é o erro da graduação. E onde é que isso liga na residência? Porque agora, como formam muitos médicos, agora nós queremos também muitos especialistas. Mas a questão do especialista não é só fazer, por exemplo, faz um curso no final de semana e o cara já vira um cardiologista, já vira um anestesista. Não é assim. A formação para você ter uma competência em um assunto exige estudo, existe prática, existe a necessidade de você fazer provas para saber se você pode ir outro nível. Então é uma gradação, todo mundo sabe disso. A maioria das pessoas hoje em dia, graças a Deus no Brasil, já passou por um colégio. No colégio são 11 anos, você tem que estudar, cada ano você vai aprendendo. Imagine você fazer a medicina, que você vai cuidar da vida humana da pessoa, você não pode fazer nos cursos de final de semana para tomar conta de hormônios na endocrinologia, o cérebro, o sistema nervoso, fazer uma cirurgia em curso de final de semana. Então, por isso que a residência médica, nós estamos muito preocupados, doutor Wilson, muito preocupados, e eu faço questão, uma das coisas que a gente conversou com a diretoria, a gente vai estar quase que diariamente avisando os bastidores do que querem fazer, porque a gente vai precisar de muita pressão dos nossos colegas para a gente fazer como foi mais ou menos em 2016, quando quiseram fazer mais especialidades.
Naquela época também já teve essa ideia de dobrar, de multiplicar o número de vagas de residência, mas sem a estrutura, e a gente conseguiu barrar isso. Eles estão querendo, eu ia falar, eu estou querendo ser eufemístico, mas assim, eles estão querendo voltar com isso também. Então, atenção a todos os especialistas, todas as sociedades de especialidades, inclusive a FMB, vai entrar em contato com todas as sociedades para a gente trabalhar em conjunto, porque se eles quiserem pressionar, empurrar essas propostas de residências sociais, por exemplo, de que uma pós que se faz no final de semana ter o valor de uma residência, nós não podemos deixar isso acontecer. Muito obrigado, Edmar. Nós vamos encerrar esse primeiro episódio e no segundo episódio vou pedir ao Edmar que aborde a questão do programa Mais Médicos.